Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 13 de novembro. Amanhã é o Dia dos Pobres, preparemos-nos. E lembre-se que hoje, eu e Cassuda estaremos na Canção Nova às 14 horas para dar o testemunho da missão Belém com os irmãos de rua e dar o exemplo da vida do nosso Padre Justo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Bem sabemos quem são os escolhidos de Deus. Não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu a quem o ama? O trecho que hoje meditamos nos explica a necessidade de orar sempre, sem cessar e sem cansar. Mas para orar, precisa ser pobres, necessitados, às vezes desesperados, impotentes, sem proteção nenhuma a não ser Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nos preparar ao dia de amanhã, quinto Dia Mundial dos Pobres, nada melhor do que o exemplo desta pobre viúva indefesa e pequenina que busca a justiça. Desta mulher humilde, desta Anauim, pobre segundo Deus, vem o ensinamento de hoje: orar sem nunca desistir, na total absoluta confiança em Deus. Vamos refletir com a ajuda de uma homilia do nosso Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, bom dia. A parábola evangélica que acabamos de ouvir contém um ensinamento importante: a necessidade de rezar sempre, sem jamais se cansar. Portanto, não se trata apenas de rezar algumas vezes, quando sinto vontade. Não, Jesus diz que é preciso rezar sempre, sem jamais se cansar. E apresenta o exemplo da viúva e do juiz. O juiz é um personagem poderoso chamado a emitir sentenças baseadas na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis. Ao contrário, este juiz não temia a Deus e não respeitava homem algum. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não observava a lei, mas fazia o que queria segundo o seu interesse. A ele se dirige uma viúva para obter justiça. As viúvas, junto com os órfãos e os estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos assegurados a eles pela lei
podiam ser pisados com facilidade, porque, sendo pessoas sozinhas e sem defesa, dificilmente recebiam apoio. Uma viúva ali sozinha, ninguém a defendia, podia ignorá-la, não eram justos com ela. Assim também o órfão, assim o estrangeiro, o migrante. Naquele tempo era muito forte esta problemática. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre à sua única arma, continuar insistentemente a importuná-lo, apresentando-lhe seu pedido de justiça. E justamente com esta perseverança alcança o objetivo. O juiz de fato acaba escutando essa viúva, não porque é movido por misericórdia, nem porque a consciência o impõe. Simplesmente admite: esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. Desta parábola, Jesus tira duas conclusões. Se a viúva conseguiu dobrar o juiz desonesto com seus pedidos insistentes, quanto mais Deus, que é Pai bom e justo, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele. E além disso, não vai fazê-los esperar, mas agirá bem depressa. Por isso Jesus exorta a rezar sem jamais se cansar. Todos experimentamos momentos de cansaço e desânimo, principalmente quando nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus nos garante: diferente do juiz desonesto, Deus ouve prontamente seus filhos, mesmo que isso não signifique que o faça nos tempos e nas maneiras que nós queremos. A oração não é uma varinha mágica. Ela ajuda a conservar a fé em Deus e a confiar nele, mesmo quando não compreendemos a sua vontade. Neste sentido, o próprio Jesus, que rezava muito, é um exemplo para nós. Para entender melhor o trecho de hoje, podemos ler o testemunho de intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus para a conversão do terrível delinquente Pranzini. Escreve Santa Teresinha: Ouvi falar de um grande criminoso que acabava de ser condenado à morte por crimes horríveis. Tudo fazia crer que morreria impenitente. Quis a qualquer custo impedi-lo de cair no inferno. Para conseguir, usei de todos os meios imagináveis. Sentindo que de mim mesma nada poderia, ofereci a Deus os méritos infinitos de Nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Enfim, pedi a Celina para mandar celebrar uma missa nas minhas intenções, não ousando pedi-la eu mesma, temendo ser obrigada a dizer que era para Pranzini, o grande criminoso. Não queria tampouco dizê-lo a Celina, mas insistiu com tanta ternura que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu para ajudar a converter meu pecador. Aceitei com gratidão, pois teria desejado que todas as criaturas se unissem a mim para implorar a graça para o culpado. No fundo do meu coração, tinha certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Mas, a fim de ter coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse a Deus estar segura de que Ele perdoaria o pobre infeliz Pranzini, que acreditaria, mesmo que não se confessasse e não desse sinal nenhum de arrependimento. Enorme era minha confiança na misericórdia infinita de Jesus, mas lhe pedi apenas um sinal de arrependimento para meu próprio consolo. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição de papai de lermos jornais,
Não pensava desobedecer lendo as passagens que falavam de Pranzini. No dia seguinte à sua execução, cai-me às mãos o jornal La Croix. Abro apressada e o que vejo? Minhas lágrimas traíram minha emoção e fui obrigada a me esconder. Pranzini não se confessou, subiu ao cadafalso e preparava-se para colocar a cabeça no buraco lúgubre, quando numa inspiração repentina virou-se. Apanhou um crucifixo que lhe apresentava o sacerdote e beijou por 3 vezes suas chagas sagradas. Sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declarou que no céu haverá mais alegria por um só pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Retomamos agora as palavras do nosso Papa Francisco. Assim ele diz: a parábola termina com uma pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? E com esta pergunta todos nós nos colocamos em vigilância. Não podemos desistir da oração, mesmo que ela não seja correspondida. É a oração que conserva a fé. Sem ela, a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faça oração incessante, perseverante, como aquela da viúva da parábola. Uma fé que se nutre do desejo da sua vinda. E na oração experimentamos a compaixão de Deus que, como um pai, vem ao encontro de seus filhos, pleno de amor misericordioso. Iluminados por estas palavras do nosso Papa Francisco, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Vamos agora dedicar 1 minuto para sublinhar as frases que mais atingem o nosso coração. Nesse momento estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a irmos ao encontro do pobre, ouvindo o que Deus quer nos dizer através dele.
Enfim, vamos dedicar mais um tempo para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Concluímos lembrando que hoje e amanhã serão 2 dias intensos de comunhão com os pobres. Todos nós da Missão Belém e da Igreja inteira hoje somos chamados a fazer um gesto em favor destes irmãos necessitados, mas convidamos a fazer isso numa atitude de escuta, ouvindo profundamente o que Deus vai nos dizer quando o encontraremos no pobre. Nós da Missão Belém do Brasil podemos visitar uma das nossas casas de acolhida para celebrar o nosso vínculo constitutivo com os pobres. Se alguém está longe, então encontre o seu modo de se fazer perto. Paz e alegria a todos. Rezar sempre, sem desistir. Lembremos também que às 14 horas estaremos na Canção Nova, dando testemunho da Missão Belém, do Padre Gilson e das nossas casas de acolhida. Paz e alegria a todos. Vamos ficar unidos através da televisão nesse horário das 2 da tarde, hoje. Um abraço a todos. Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh.